eu vou trazer um tema aqui que é muito recorrente, que muita gente acaba me falando e que eu sinto bastante, exatamente o mesmo, essa mesma aflição, que eu acho que é muito difícil alguém não ter isso, né? Não tenho tempo. Eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o que lá, mas eu não tenho tempo. Então, assim, o tema é não tenho tempo para aprimorar os meus conhecimentos para poder perder o medo de assumir uma obra. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, como é algo que eu gosto de estudar muito e que eu tento aplicar ao máximo na minha vida, né? Ainda mais agora que eu me propus a dar aula, ter o curso Domina Sua Obra, as páginas, o canal Domina Sua Obra para trazer esse conteúdo prático. Então, eu tenho uma outra empresa agora, né? Então, além de ser responsável técnico da execução das obras lá da construtora, além de ter o meu marido, além de ter a minha casa, ter meus cachorros, construir minha casa, ainda estou aqui com vocês. Então, essa questão de tempo realmente me incomoda. Vamos dizer assim, não tenho tempo. E realmente faz com que eu estude bastante a respeito. Então, eu quero trazer aqui conceitos, tá? De que eu faço um compilado daquilo que eu estudo para mim. Tá? Então seria como se fosse um resumo dos meus estudos aqui para vocês, daquilo que eu aplico, que eu já apliquei na minha vida e que deu certo, tá? Para realmente ajudar nessa parte de questão de gestão de tempo, porque nós temos as mesmas 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E por que algumas pessoas conseguem fazer dessas 24 horas, parece durar 50 horas, né? E tem algumas pessoas que você vê que tem uma dificuldade muito grande e que parece nessas 24 horas produz 5 horas, né? Então seria basicamente isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então a primeira coisa é essa questão, né, de tipo, o tempo é o mesmo, gente. A gente tem que ter essa noção, né? E a gente tem que tentar descobrir, tentar perceber o que faz com que essas pessoas que fazem o dia durar mais, o que elas estão aplicando na vida delas, né? O que elas são tão diferentes assim? Será que é um gênio? Será que é... E não tem nada a ver, tá? É tudo questão, acho que, de treino, de prática e de consciência, sabe? Eu acho que o que mudou muito na minha vida foi ter consciência daquilo que eu estava fazendo durante o meu tempo produtivo. Uma coisa que eu queria também trazer para vocês é a questão de por que a gente procrastina, né? Por que a gente tem essa mania de querer procrastinar? O ser humano, por natureza, tem essa tendência procrastinadora. Existe até uma lei, a lei de Parkinson, enfim, se você procurar a lei de Parkinson no YouTube, no Google, enfim, vocês vão ver bastante coisa a respeito. O que esse cara falou? O trabalho se expande até preencher todo o tempo disponível. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem um dia para realizar uma tarefa X, a gente dá um jeito de caber naquele dia. Quando a gente tem 2 dias para realizar essa mesma tarefa, a gente expande esse tempo de execução dessa tarefa para esses 2 dias. Então, o ser humano ele tende a procrastinar mais. A gente tende a espaçar essa tarefa, a cumprir essa tarefa com mais tempo, demandando mais tempo, né? E eu vejo isso muito acontecendo e eu sempre lembro da minha avó me falando isso, né? Conhecimento de vó, olha só. Que ela falava pra mim, ela falava, se você tem um favor a pedir pra alguém e que você precisa que esse favor seja realizado com mais velocidade, peça pra alguém que você sabe que é extremamente ocupado. Porque se você pedir pra quem é desocupado, ele vai demorar muito mais pra te fazer esse favor. Isso minha avó que sempre me falou. Então, assim... eu acho bizarro, né, que é justamente isso. E depois, quando eu li essa lei de Parkinson, eu falei, cara, é basicamente isso. A gente tende a procrastinar, tende a fazer com que a nossa tarefa se expanda e dura muito mais do que ela precisa, né? Justamente porque a gente tem mais tempo para fazer. Só que, se a gente raciocinar, né, se a gente ver, poxa, se eu tenho um dia, eu consigo fazer num dia, se eu tenho 2 dias para fazer essa tarefa, eu me estendo nesses 2 dias, se a gente aprender a ter consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente consegue reduzir esse trabalho, né, conscientemente ter uma maior atenção para reduzir esse tempo de trabalho, para ser mais produtivo e mirar nessas pessoas aí que fazem um milagre no dia delas, né? Eu sempre lembro de um ser humano em específico que estudou com a minha irmã na sala dela, de medicina, que ela era técnica de enfermagem, tinha 2 filhas pequenas, condição financeira bem restrita, ela que sustentava a casa, então para pagar a própria faculdade, xerox, livro e etc. E a faculdade de medicina é integral, então é muito complicado você trabalhar junto com a faculdade. Ela dava plantões. Então pensa, a mulher não dormia para trabalhar, para poder pagar a casa. Ela tinha 2 filhas com menos de 10 anos e ela fazia medicina, e ela formou, e ainda por cima era líder de turma, se eu não me engano, sabe? A presidente da turma lá, a presidente de classe, que o povo fala. Então, assim, eu sempre lembro dela, que eu falo, cara, essa mulher tinha 60 horas um dia, não era 24. Como é que ela dava conta, né? E eu vejo que justamente ela criou uma necessidade aí de organização do tempo dela para que, dentro do espaço do tempo dela, ela fosse mais produtiva.
Então, sempre vou buscando esses conhecimentos, essas técnicas, né? Mais motivos pra gente procrastinar. Pessoas que são muito perfeccionistas. Elas tendem a ficar muito em cima da tarefa até que ela imagine que aquela tarefa está perfeita e nunca vai estar perfeita, né? Então a gente fica ali em cima, né? Tipo, ai, tem que ficar melhor, tem que ficar melhor, tem que ficar melhor, ficando aquela ânsia de querer ficar tudo certinho, que acaba não terminando nunca, né? Então ser perfeccionista demais também atrapalha e faz com que a pessoa seja menos produtiva. Outra coisa, dificuldade de filtrar distrações. Essa eu me encaixo perfeitamente. Celular vibrou, pronto. Eu distraio. Eu já, desvio até o olhar, fico com vontade de ler o que é, mensagem, é o que, é e-mail, é aquela coisa, e tudo que você estava ali fazendo, toda a sua linha de raciocínio, enfim, vai para o espaço. Então, filtrar a distração também, essa dificuldade de filtrar a distração também faz com que a gente procrastine, que a gente demore mais do que o necessário para fazer nossas tarefas. E não ser capaz de definir prioridades, né? Então, tem tantas técnicas de gestão empresarial, e eu trago aqui para vocês do que eu aprendi, inclusive, na FGV, que eu tenho uma pós de gestão empresarial, por estar à frente da consultora, enfim, que a gente faz tanto para dentro da empresa e a gente esquece que a nossa vida é como se fosse uma empresa, né? Então, a gente tem que gerenciar as nossas tarefas, nosso tempo, etc., e pode muito bem usar essas técnicas que a gente usa dentro da empresa em si, para direção de empresa, para nós mesmos. E funciona muito bem. Então, vou trazer algumas delas aqui também hoje, tá? E alguns mitos, tá? Que eu vejo que também me transformaram bastante. Porque tem aquelas histórias de clube das 5, de acordar às 5 horas da manhã. Clube das 4, de acordar às 4 horas da manhã. E, gente, isso pra mim é um mito. Porque acordar mais cedo e colocar mais horas no seu dia pra você trabalhar, pra você produzir, isso não quer dizer que você vai ser mais produtivo. Isso quer dizer que você vai enfiar mais horas ali. Agora, se você não aprende a gerir o seu tempo, e pra mim, produtividade é justamente isso, você conseguir fazer mais com menos, porque, sinceramente, eu não quero trabalhar 30 horas por dia. Eu quero trabalhar o mínimo possível, cumprindo tudo que eu preciso fazer. Né? Então, quanto mais produtivo você for, né? Ou quanto mais produtivo eu for, melhor pra mim. Porque a gente tem que, sim, ter o nosso churrasquinho com os amigos no final de semana, ter um dia na semana que você faz um jantar com seu esposo, com seu marido, sabe? Então, a gente não pode ficar também bitolado a fazer simplesmente tarefas tipo, eu preciso investir, eu preciso trabalhar, eu preciso sei lá o quê, porque senão você não vive. Né? Para que toda essa trabalheira toda se a gente não tiver espaço para viver? Então, para mim, produtividade é justamente isso, quando a gente consegue fazer mais com menos tempo para poder aproveitar a nossa vida hoje, né? Não adianta ficar pensando só lá na frente, quando eu ficar rica, me aposentar e etc, que eu vou aproveitar? De jeito nenhum. O hoje também tem que estar inseridas no hoje, né? Então, esse negócio de clube das 5, clube das 4 da manhã, o pessoal que acorda super cedo, não necessariamente eles estão sendo super produtivos. Na minha opinião, né, é só aquele negócio. Se você realmente acordando mais cedo, você consegue ter uma produtividade maior na parte da manhã, dormir mais cedo, etc, ok, mas tem gente que troca a noite pelo dia, vara a madrugada e acha que é muito mais produtivo de madrugada. Isso vai depender de cada um, vai depender do horário de cada um, né? Por isso que eu falo que é um mito esse negócio de clube das 5, clube das 4 da manhã. Outro mito também, pra mim, né, esse aí, questão de opinião, essa questão do clube das 5, mas esse em específico existem muitos estudos em cima, tá? Da pessoa se vangloriar de ser multitarefa. Gente, não é bacana você ser multitarefa. O que é multitarefa? Você tentar fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. Não é bom, você vai fazer tudo de qualquer jeito, porque você não está focado. Então é muito mais produtivo quando você começa e termina uma tarefa. Por quê? Quando você começa uma tarefa, não terminou, aí começa outra tarefa. Esse tempo entre uma tarefa e outra, uma tarefa não terminada e outra, o tempo de retomada daquela tarefa anterior, em média, é de 17 minutos, para que você lembre e entre no ritmo, no foco e... era isso mesmo que eu tinha que fazer, né? Tá, peraí, deixa eu começar de novo. De 17 minutos. Então pensa, toda vez que você vai e volta, você perde 17 minutos em média para poder retomar, né, o pensamento daquela tarefa em si, porque você tá ali pulando de tarefa em tarefa. Então, o mais produtivo possível, esses estudos mostram, tá? A questão do clube das 5, clube das 4, eu vejo muito mais como uma opinião minha, né? Vocês podem discordar, mas a questão de multitarefa realmente é estudo científico, tá? Tem muitos estudos que comprovam isso, de que a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo é extremamente improdutivo, super cansativo, e no final do dia você vai estar morto e não vai ter realizado. E tem muitos livros, né, muitos
autores que trazem a questão: se você não terminou a tarefa, você não fez. Porque no outro dia, até você retomar aquela tarefa que você fez pela metade, você vai demorar muito mais do que aqueles 17 minutos. Então você acaba perdendo tempo demais para realizar aquela tarefa. Então melhor que você realmente comece e termine a tarefa de uma vez só. A não ser que sejam tarefas muito grandes, né, que realmente você tem que subdividi-las, né? Mas a subdivisão daquela tarefa, vamos dizer assim, né, o que você abre e fecha um espaço ali, você tentar fazer isso numa tocada só. Então, como é que a gente pode ser produtivo? Eu criei para mim, através dessas leituras, através desses estudos, então tem um pouquinho de cada coisa, tá? Um pouquinho de Christian Barbosa, um pouquinho do que eu trago do Geraldo Rufino, um pouquinho de vários aí autores. Vou até deixar aqui uns livros aqui depois para vocês de sugestão de leitura. E eu criei um método para mim. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é um diagnóstico do nosso tempo, de como a gente está usando o nosso tempo. Isso normalmente os livros não trazem. E eu peguei isso inspirado nos livros de finanças pessoais. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É estudar como é que a gente está gastando o nosso dinheiro. E eu comecei a fazer isso em relação ao meu tempo. Como é que eu estou gastando meu tempo? E seja brutalmente honesto com você, tá? Então, você vai pegar seu caderninho, você vai lá. Meu celular toca para despertar 5h50 da manhã, mas eu levantei às 6h20. Então, você vai anotar lá. 5h50, tocou. Só fui levantar depois de 300 mil soneca, 6h20. Beleza, tem que estar na obra às 7 horas. Então, eu tenho que tomar café, tomar banho, me arrumar, etc. Até esse momento para chegar na obra às 7 horas. Cheguei atrasada? Não cheguei? O que eu fiz nesse momento? Quanto tempo eu demorei para me arrumar? Quanto tempo eu preciso realmente de manhã, nesse momento, né, para poder ficar pronto? E vai anotando. Só que assim, sem querer economizar tempo nesse início. Seja honesto com você. Abrir o celular para ficar lá no Reels, no Instagram, no Facebook, sei lá, o que rede social vocês gostam de perder tempo aí, eu perco um tempo aí no Reels. Adoro aqueles cachorros fazendo maluquice, macaquice. Então assim, você abriu lá o Instagram para ficar perdendo tempo, anota lá quanto tempo você ficou. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, realmente, esse início para mim foi algo muito esclarecedor para eu conseguir ter noção daquilo que eu estava perdendo de tempo com tarefas idiotas e o tempo também que eu demorava para realizar tarefas do dia a dia. Quanto tempo eu demorei para me arrumar, quanto tempo eu demoro para comer, quanto tempo eu demoro para fazer uma determinada tarefa dentro de obra, quanto tempo, sabe assim, para você estipular quanto tempo você demora para cada coisa que você faz durante o dia. E eu acho que esse diagnóstico vale você fazer por umas 2 semanas. Então assim, viva normalmente, né? Não vá ser falso com você mesmo, não, eu vou me apressar aqui para arrumar mais rápido, não. Tenta ser brutalmente honesto para que você realmente consiga identificar os momentos que você está desperdiçando com coisa idiota e o tempo que você precisa para realizar cada tarefa. Por exemplo, se você que faz teu almoço, quanto tempo você demora para fazer teu almoço? Se é você que lava a sua louça, organiza a tua casa, quanto tempo você demora para fazer isso? Todas as suas tarefas do seu dia têm que caber nas suas 24 horas, então não é só trabalho, a gente tem que colocar tudo, inclusive lazer. Então, enfia tudo que você faz, 2 semanas, você vai fazer seu diagnóstico de tudo que você está realizando, de tudo que você demora para fazer. Tipo, final de semana acordei meio-dia. Coloca lá, acordei meio-dia no final de semana, sabe? Seja honesto com você mesmo, porque esse diagnóstico é seu, é para você, você não precisa ficar apresentando para ninguém, vamos dizer assim. A segunda coisa que eu acho que é muito importante que a gente faça, né, que normalmente é o que todo mundo de gestão de tempo, gestão de finanças, etc., traz para a gente fazer, é a definição dos nossos objetivos. E não só objetivo profissional, objetivo de saúde física, saúde mental, objetivo de relações, objetivo emocional, aquilo que você quer para você, né? Porque se a gente não tem metas, se a gente não traça objetivo, a gente meio que fica perdido, né? Fica aquela frase icônica lá do filme da Alice nos Países das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho serve, né? Aquela coisa que você fica meio a esmo. Então, se você não tem objetivo, se você não tem uma meta, você meio que deixa a vida me levar, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que traçar ali o que vai ser importante para você. Poxa, eu tô, me alimentando mal. Então, crie um objetivo, uma meta para você de uma melhor alimentação. Poxa, eu acabei de me formar e morro de medo de tocar uma obra. Eu preciso adquirir conhecimento de prática profissional para realmente, né, suprir esse meu medo de assumir uma obra.
Meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa não tá indo bem. Então, vamos assumir uma meta ali de vamos consertar isso ou aquilo, ou sei lá. Enfim, a meta é sua, o objetivo de vida é seu, você tem que ver aquilo que é bom pra você, pra realmente você ter o seu direcionamento. Sabe direção estratégica de empresa? Você tem que saber onde que a empresa quer chegar, que lucro que ela quer ter, quais projetos, quais riscos ela quer assumir, para poder fazer o direcionamento estratégico, para poder apresentar pro resto da empresa, para todo mundo poder, é para aí que você quer chegar? Beleza, vamos lá, sabe? Então, a gente esquece de fazer isso pra gente. Então, tome um tempo aí para realmente você estipular para você quais são esses seus objetivos, beleza? E depois disso a gente tem que começar a priorizar essas tarefas, tá? Aqui no Christian Barbosa, ele traz, esse é um dos livros que eu quero indicar para vocês, a tríade do tempo. Ele coloca as nossas tarefas em 3 bolotas, assim, né? As tarefas que são importantes, que tem a ver com o nosso crescimento mental, emocional, espiritual e etc. As tarefas circunstanciais e as tarefas urgentes. E que normalmente a gente toma tempo, né? Ou a gente dimensiona o nosso tempo para usar essas tarefas. E normalmente quando a gente não toma consciência, né, daquilo que a gente está fazendo e do tempo que a gente está gastando, né, nas tarefas do dia a dia, a gente coloca as nossas tarefas de importância, aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida, pequenininho. Né, o tempo que você vai gastar nelas pequenininho. E as tarefas circunstanciais, que com aquelas, reunião interminável no escritório que não serviu para bulhufas, que não resolveu nada, aqueles e-mails nada a ver que você tem que responder ou que você recebe que você fica perdendo tempo lendo, ou o tempo que você passa, foi tomar um cafezinho e acabou demorando 50 minutos para tomar esse café, sabe? Essas atividades circunstanciais seriam essas que realmente não levam a nada, não vai fazer diferença na sua vida, se você fez ou se você não fez essa atividade. E as urgentes, que são aquelas para ontem, aquela que você, tem que ser realizado agora. Como é que eu vou fazer isso, né? E normalmente, como é que a gente distribui isso? As importantes pequenininhas, circunstanciais e urgentes gigantonas. Então, a gente tem que aprender a priorizar as nossas tarefas para que a gente distribua, né, as nossas tarefas no dia de uma forma que fique mais justa, para que a gente gaste muito mais tempo nas tarefas importantes que vão fazer diferença na nossa vida, do que simplesmente ficar ali apagando incêndio toda hora com tarefas urgentes, que às vezes podem ser inclusive delegadas para outra pessoa, ou que você pode estipular um tempo do seu dia, quando você estipular uma porcentagem do tempo do seu dia que você sabe que você vai gastar com tarefas urgentes que vão aparecer no meio do caminho, e as circunstanciais você diminuir o máximo possível, né, para que a gente consiga aí distribuir as nossas horas naquilo que a gente realmente naquilo que vai fazer diferença na nossa vida. Então vamos lá, o que eu quero trazer aqui para vocês de uma técnica de priorização de tarefa é da planilha Gucci, tá? Isso daí é de gestão empresarial realmente e é legal de usar na vida, tá? Passear com o cachorro. Cachorro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Gucci. Vamos ver se eu consigo escrever aqui de uma forma que não fique tão ruim. Vamos estudar para um curso profissionalizante, algum curso que vá fazer diferença na sua vida profissional, né? Então eu vou botar aqui, curso. E vamos colocar outra tarefa, reunião, enfim. Você tem que discriminar em todas as suas tarefas que você tem no dia, beleza? Então, eu coloquei 3 aqui aleatórios, só pra gente entender como é que é o funcionamento dessa planilha Gucci. O que é o Gucci aqui, ó? Gravidade, urgência e tendência. Como é que você tem que pensar? É tipo assim, passear com o cachorro. Você tem que pensar no seguinte, se eu não fizer isso, o que vai acontecer, tá? Então, se eu não passear com o meu cachorro, qual a gravidade dessa atividade nesse momento, nesse dia? Se eu não passear com o meu cachorro, tadinho, vai ficar, né, sem o passeio dele, sem o exercício físico dele, mas enfim, não é algo que é, essencial que eu faça exatamente nesse momento. Então, você dá uma nota de 1 a 5 para isso. Então, em relação a outras atividades do meu dia, vamos dizer que a gravidade disso seria 2, porque o máximo que vai acontecer, meu cachorro vai engordar e ele vai fazer cocô dentro de casa, que não é uma gravidade muito alta. Eu botaria até 1 aqui, vamos dizer o quê? Tadinho dos meus cachorros, vamos botar 1. Qual que é a urgência disso, né? Se eu não fizer isso agora, né? Qual que é a urgência de eu resolver isso, né? Sempre pensando nessa coisa, né? Se eu não fizesse, o que ia acontecer, né? Quais são as consequências em relação a isso, né? Então, tem alguma urgência, assim, agora? Eu preciso fazer esse negócio agora? Passear com meu cachorro? Poxa, às vezes eu posso chegar até mais tarde, de noite, enfim, e dar uma voltinha na quadra com ele. Então, não existe uma urgência.
E a tendência da planilha Gucci seria justamente isso. Se eu não fizer nada, o que acontece? Se eu não passear com meu cachorro agora, o que pode acontecer? Quais são as consequências ruins que podem acontecer em relação a isso? Qual a tendência disso? Meu cachorro engordar e fazer cocô na minha casa, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Isso não é uma gravidade gigantesca, não vou atrapalhar minhas atividades importantes, né? Por isso que a gente pôs a gravidade como 1, vamos dizer assim, né? Então, a tendência é baixinha, né? De acontecer uma coisa muito grande em relação a isso. Vamos lá, o curso. O curso que a gente escolheu fazer, que é um curso lá que vai ajudar meu aprimoramento, os conhecimentos para, sei lá, prática profissional da parte de obras, para quem está querendo assumir obra aí. Enfim, então vamos dizer que seja um curso a respeito disso. Qual que é a gravidade de eu não fazer esse curso? Poxa, pode ter consequências grandes aí em relação ao meu desenvolvimento profissional realmente. Poxa, eu tenho medo de assumir uma obra, eu escolhi esse curso para fazer, paguei por ele e tô ali embromando, né? Então, poxa, né? Vamos dizer que seja algo grave, é algo importante para mim. Então, eu vou botar aqui nota 4, tá? É de 1 a 5, pessoal. Qual que é a urgência? Você concorda comigo que, por mais que seja uma tarefa importante, ela não é urgente, né? Tipo, pode ter um senso de urgência naquele sentido. Eu me formei, eu ainda não assumi uma obra, né? Nesse estudo hipotético que nós estamos fazendo aqui. Eu quero muito aprimorar meus conhecimentos de prática profissional e etc. Comprei o curso, estava comprometido com ele. E, poxa, se eu não fizer, né? A urgência é sua, né? Daí você tem que ver o quão você quer ir para o mercado de trabalho, quão cedo você quer ir para o mercado de trabalho. Né? Então, eu vou botar aqui 4 também, né? Mas não é aquela urgência de tipo, se eu não fizer agora, né, vai pegar fogo minha casa, né? Não é esse tipo de urgência, mas é aquela urgência que você determina pra você de quão importante essa tarefa é pra você, no caso. E a tendência? Se eu não fizer o curso, a tendência é de eu continuar exatamente do mesmo jeito que eu estou. Então, você que tem que definir se isso é grande pra você ou não é. Tipo, não, eu continuo sendo engenheiro, continuo sendo arquiteto. Mas, né, não tenho o conhecimento que eu queria para poder ir além, né, no meu desenvolvimento profissional. Então, vamos botar aqui um 3. E vamos dizer que você tem uma reunião com um cliente. Enfim, nesse dia também aqui, hipotético, a gente está priorizando nossas tarefas. Se eu não for na reunião, será que é grave? Acho que é grave, né? Porque, vamos dizer assim, pode ser o início da minha carreira, pode ser ali um pontapé inicial, vamos dizer que você ainda não tem um trabalho, enfim, você está ali. Se você não fizer, se você não for nessa reunião, é grave, certo? Vamos botar um 5 aqui. É urgente? É algo que você tem que fazer agora? É, né? Porque se é uma reunião, você tem horário marcado, não tem muito o que fazer. Você tem que ir naquele horário, ponto final, né? Vamos botar aí 5. E qual que é a tendência? Se eu não fizer nada, qual que é a tendência de acontecer, né? Se eu não for nessa reunião, qual que é a tendência de acontecer? Você criar uma inimizade muito grande com essa pessoa, né? Que você criou um compromisso com ela e, né? E não comparecer. Como assim, né? Então, vamos botar aqui 5. Então, essa é a planilha Gucci, tá? Que é muito utilizada em gestão empresarial, em direcionamento estratégico dentro da empresa, para você definir as suas tarefas. E agora, o que eu faço, Maria? Você multiplica esses valores, ó. Então, vamos dizer que sua lista de tarefas tenha 20 tarefas. Então, você multiplicando esses valores, né, de gravidade, urgência e tendência, você consegue ver quais são as tarefas que têm mais ponto. E as tarefas que têm mais ponto, elas vão ser realizadas e ponto final. Então, ou você vai iniciar por elas, ou você definir que aquela tarefa tem que acontecer naquele dia e ponto final. Seria basicamente essa a técnica que é muito utilizada em direcionamento estratégico, mas é muito legal da gente utilizar para nós mesmos dentro da nossa vida, de como priorizar uma tarefa, né? De como que a gente faz para realmente descobrir qual que é a mais importante no momento que a gente estiver executando ali no dia. Vamos lá, a gente fez o diagnóstico, né, de como que tá o nosso dia, como é que a gente está dispondo do nosso tempo. A gente definiu os nossos objetivos, o que eu quero para minha vida profissional, minha vida pessoal, minha vida com meus amigos, minha vida, enfim, todas as vidas que você achar que são importantes para você, seu exercício físico, sua vida espiritual, enfim, todas essas questões. Aí a gente aprende a priorizar as tarefas para saber o que você vai colocar primeiro ou em evidência na sua agenda semanal. E agora a gente tem que planejar tudo isso. Então, agora que você tem um diagnóstico, um espelho, uma foto de quanto tempo você demora para realizar cada tarefa nessas 2 semanas, né, que eu coloquei aqui para fazer o diagnóstico, mas você pode, vamos dizer que você defina, não, eu quero passar um mês inteiro fazendo só diagnóstico para saber o quanto tempo eu levo em cada coisa.
top. Você vai ter um diagnóstico de você mesmo, aí, de quanto você demora em cada coisa. Então, agora, no planejamento, a gente tem que fazer realmente isso. Poxa, se eu sei que eu demoro X minutos para me arrumar, se eu sei que eu demoro 2h30 para fazer tal atividade, então você vai começar a dimensionar, a fazer um cronograma, né, que a gente aprende bastante dentro da faculdade, a fazer o cronograma, orçamento da nossa obra. Faça um cronograma das suas atividades no seu dia a dia e comece a estipular quanto tempo você demora para fazer cada coisa. Porque daí você começa a ser realista, nem otimista e nem pessimista. Tipo, eu só consigo fazer isso na segunda-feira. Será? Vamos olhar ali, será? Naquela outra vez ali, na parte do meu diagnóstico, eu vi que eu demorava menos. Poxa, não preciso de um dia inteiro para isso. Ou quando você é otimista demais, não, eu vou fazer isso no meu dia. Será que dá tempo? Vamos fazer o cronograma disso? Vamos botar lá no gráfico de Gantt lá, para ver se realmente isso funciona, vai dar certo. Põe no Project, sabe? Coloca aí, sequencia essas tarefas aí, tem espaço para tudo isso, seja realista, né? E tenha dó de você, coloque um programa, né? Uma programação dos seus dias, né? Da sua semana em si, que seja realmente execuível e não que você fique louco atrás, né? Fazendo ali, atropelando as coisas. E dos métodos que eu acho muito bacana de você estudar é você estipular as suas horas de descanso. Dentro do curso que eu fiz lá, o 3º ano do ensino médio, lá no Positivo, por exemplo, na escola lá do Positivo, lá em Curitiba, né, para vestibular, eles tinham os métodos de estudos dele do quanto tempo a gente consegue ficar focado numa tarefa. E eu acho isso muito massa, porque a gente tem que estipular os tempos de descanso, estipular ali os momentinhos que a gente vai fazer absolutamente nada. Então você vai projetar o tempo que você vai olhar pro rios e ficar olhando os cachorrinhos lá fazendo besteira no dia, enfim, para você não se distrair e se sentir na necessidade, tipo, de ter esses momentos, né, de bobeira no meio do caminho quando você está no meio de uma tarefa. Então, uma forma bacana de fazer isso é você estipular esses descansos. E no Positivo, né, na escola Positiva que eu queria trazer aqui para vocês, eles colocavam isso, por exemplo, uma aula normalmente na faculdade, na escola, demora 45 minutos. Por quê? Existe todo um estudo por trás de quanto tempo a gente consegue ficar focado. E no Positivo em específico, a cada 2 aulas a gente tinha descanso de 15 minutos. Então tinha 3 intervalos no dia. Então tinha 6 aulas, né? Na manhã, lá no meu 3º ano do ensino médio, eu tinha 3 intervalos justamente para ter esse maior desempenho, né? Para conseguir realmente focar. E o Positivo eu acho muito bacana no método deles, que a cada apostila que você fazia, que eram acho que 6 ou 7 semanas, né, que se demorava para terminar uma apostila, você tinha a semana do saco cheio. E que os professores falaram, a última coisa que você tem que fazer nessa semana é estudar. Você tem que estudar nas 7 semanas que a gente coloca aqui, era 120 exercícios por dia, né, de vestibular, etc, que tinha que fazer todo, né, que é aquela loucura de estudo para ficar na semana do saco cheio sem fazer nada. Então é importante que a gente projete, né, que a gente planeje, que a gente coloque no nosso cronograma esses momentos de fazer nada, porque a gente tem que descansar na nossa cabeça, tem que entrar no Rios lá para olhar uma piadinha qualquer, mandar aí uma besteira pros amigos, sabe? Tem que ter esse tempinho mesmo. Então é muito importante que você estipule esses momentos. E quando você estipula, por exemplo, 2 períodos de 45 minutos para 15 minutos de folga, então você colocar em temporizador. Eu lembro que eles pediam pra gente estudar dessa forma também, com um cronômetro. Porque daí, por exemplo, deu 45 minutos, tocou o cronômetro. Daí você tem que fazer um estudo retroativo de que você fez nesses 45 minutos. Você se distraiu? Você pegou o celular? Você ficou respondendo e-mail que não precisava? Você foi fazer alguma outra coisa que não estava planejada? Enfim, você acabou perdendo tempo ao invés de simplesmente realizar aquela tarefa. Então é muito bom que a gente coloque esses alarmes. Tanto para a gente definir os nossos tempinhos ali de descanso mental, tanto para a gente fazer olhar para trás e ver o que a gente fez nesses 45 minutos, por exemplo, né? Se você definir para você 45 minutos de foco. Então, desliga o celular, desliga as abas do computador, se você estiver no computador, foca lá na obra, não, tem que fazer, sei lá, tem que verificar a alvenaria, beleza, pega a tua trena, bota um fone de ouvido para ninguém falar com você, enfim, vai lá e foca, 45 minutos. Daí, nesses 45 minutos, tocou o celular, olha para trás. O que eu fiz nesses 45 minutos? Eu fiz o que eu realmente devia fazer? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que realmente planejar dessa forma, que eu acho que foi uma das formas que realmente deram certo pra mim, tá? Porque muitas das vezes a gente fica só
vamos fazer o cronograma das tarefas, vamos não sei o que lá. Só que não prevê esses momentos de descanso, não prevê que todas as tarefas que a gente tem no dia, por exemplo, fazer almoço, lavar a louça e etc., fazia com que eu acabava não dando conta das tarefas que eu ficava ali, né? Vou me propor a fazer 10 tarefas ali. Só que eu não dava conta porque não estava no meu dia planejado essas outras tarefas que também fazem parte do nosso dia. Então, você tem que encaixar isso tudo que você faz. Se você para no meio da tarde para tomar um cafezinho e comer uma bolachinha, tem que estar lá no seu cronograma. Porque é importante que você faça isso. E é importante também que não seja um troço completamente engessado, pra você não ficar maluco para aquele negócio, tipo, não cumpri o horário do meu café da tarde. Poxa, não é assim também. Você tem que olhar para trás e ver se você realmente conseguiu fazer mais em menos tempo. Porque eu acho que a intenção de procurar mais tempo, de ter maior produtividade, de fazer mais em menos tempo é justamente essa, né? Conseguir realizar mais tarefas no mesmo espaço de tempo que a gente tem. E organização, a gente tem que organizar nosso espaço de trabalho, a gente tem que organizar nossas pastas dentro do computador, a gente tem que organizar o nosso canteiro. Sabe, eu sempre falo aqui para vocês de como a gente aumenta a produtividade, diminui o custo, do simples organizar, por exemplo, as peças de madeira que você tem dentro de obra lá, separar tudo certinho para não ficar aquele bolo, aí a sua mão de obra, poxa, eu preciso de 10 sarrafos, aí tem aquele bolo de tábua, sarrafo, pontalete, etc, tudo junto assim. Ele vai ter ano para procurar? E outra, quanto tempo ele vai perder para realmente achar os 10 sarrafinhos que ele precisava ali, sabe? Então seria nesse sentido. Se a gente tem essa visão de que aumenta a produtividade, diminui o custo e até a felicidade de fazer aquela tarefa, que, poxa, pensa você, precisa de 10 sarrafos, olha aquele bolo de madeira, puta merda, né? Até achar essas bodegas de madeira vai demorar a eternidade aqui. Você faz com desgosto. Então, seria nesse sentido também. A gente tem que organizar a nossa casa, a nossa pasta do computador, o nosso celular, a nossa bolsa, né? A mulherada aí, porque, nossa senhora, só falta tirar um elefante da minha bolsa, tem de tudo. Então, a gente tem que deixar tudo realmente organizado para que a gente não perca tempo, né? Aumentar a produtividade, diminuir custo de mão de obra, né? Nossa, a gente tem que buscar justamente isso. E outro conceito que eu acho muito interessante é de custo de oportunidade. O que é isso? Eu aprendi na minha aula de economia, lá na gestão empresarial também da FGV. O que é custo de oportunidade? Gente, vocês têm que aprender a olhar para o tempo de vocês. Vale a pena você fazer ou vale a pena você delegar? Seria nesse sentido. Meu professor deu o seguinte exemplo na aula de economia. Se o Neymar, que é o Neymar e ganha seus milhões lá jogando futebol, um excelente jogador de futebol, digamos que, não sei se ele tem esse conhecimento, mas digamos que, foi esse exemplo que meu professor deu, que ele tem um puta de um conhecimento em finanças, em investimento na bolsa e etc. Você acha que vale mais o Neymar concentrar o tempo que ele tem em jogar futebol, que é o que rende dinheiro para ele, ou ele fazer as duas atividades, tipo, jogar futebol e gerir as finanças dele, investir em bolsa e etc. Vale muito mais ele contratar alguém, e isso ele fez as contas no quadro lá, que eu achei massa, contratar alguém que saiba menos do que ele, vamos dizer que ele seja o Master Plus aí de investimentos em bolsa e etc., que saiba menos do que ele em investimento em bolsa, e ele se concentrar na questão do futebol lá, do que ele fazer as duas coisas. Então a gente tem que pensar nisso, lógico que eu botei aqui num universo muito grande aí de duas atividades muito importantes para a gente pensar de como que a gente está gastando nosso tempo. Será que vale a pena? Qual que é o custo de oportunidade que você perde? Vamos dizer assim, de tipo, não, hoje é o dia de eu limpar a minha casa, de lavar a louça, de lavar o vaso, de lavar tudo, porque eu já fiz muito isso, mas você tem que precificar isso. Será que no tempo que eu estou trabalhando, que eu estou gerando conhecimento, que eu estou buscando me aperfeiçoar, será que não seria melhor eu delegar essa atividade para outra pessoa, empregar alguém? Olha que maravilha! Você está empregando alguém, você está dando emprego para essa pessoa, né? E você está ali concentrando os seus esforços, concentrando a sua energia para algo que realmente vai te aperfeiçoar. Porque limpar a casa todo mundo limpa, vamos dizer assim, mas não, se seu objetivo nesse momento é aprimorar seus conhecimentos para a prática profissional de obras, por exemplo, então você tem que concentrar sua energia, seu tempo nisso daí.
Então, seria nesse sentido o custo de oportunidade. A gente tem que olhar o custo de oportunidade de cada tarefa. Será que eu não consigo delegar isso para alguém? Ou se não consigo, esse é o momento da vida que eu estou 0 a 0 e que eu preciso fazer um pouquinho de tudo. Beleza, vai fazendo um pouquinho de tudo, que eu também fiz, tá? Eu cozinhava, eu passeava com os cachorros, eu fazia de tudo, literalmente. E até o momento que eu comecei a perceber, quando eu pude, a delegando as tarefas, não só de dentro de casa, mas na empresa também, para que eu pudesse dar um passo além, vamos dizer assim, a aumentar meu espaço de tempo para aprimorar em meus conhecimentos, beleza? Basicamente, eu trouxe aqui um resumo dos meus estudos, de coisas que eu falo para vocês, mas é para mim também, de que eu tento diariamente lembrando de tudo isso, para implementar na minha vida, porque é algo que a gente tem que estar ali sempre se policiando, né? Para gerir melhor o nosso tempo. E quanto mais, porque tempo é vida, né? Se a gente perde tempo, a gente está perdendo um pedaço da nossa vida. Poxa, eu perdi um mês fazendo não fazendo nada, procrastinando as coisas, só assistindo filme, sem criar memória, sem, estar perto da minha família, sem fazer exercício físico, etc. É um mês da sua vida. Então, é muito importante que a gente saiba realmente gerir, né? Nosso tempo, as nossas atividades. Então, seria nesse sentido que eu queria aqui trazer para vocês. Os livros que eu queria trazer para vocês, só de sugestão, peguei 3 ali na estante. A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é muito bom. Esse daqui que eu acho sensacional, de hábitos atômicos, de como que você vai mudando a sua vida. Com pequenas mudanças, você consegue mudar realmente os seus hábitos, etc. E eu trouxe um aqui que, para começar, é bem tranquilinho também, é bem facinho de ler, bem, vamos dizer assim, uma leitura gostosa, que é Comece pelo Mais Difícil. Esse aqui também é bem fininho e bem legalzinho de ler. E um para motivação, que eu acho sensacional, aquele que ensina realmente a gente, sabe aquele tipo de livro que faz você se sentir melhor? É esse daqui, ó, O Catador de Sonhos, de Geraldo Rufino. Recomendo demais a leitura, é muito bom. Beleza, pessoal? Espero ter compartilhado alguma coisa, espero que vocês tenham aprendido aí. Não são técnicas minhas, mas um compilado realmente de muitas coisas que eu acabei estudando aí pela vida e que eu tento aplicar pra mim, que eu trouxe aqui pra vocês. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar no direct no Instagram, nos comentários dos vídeos, etc. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que também tem que ter um pouquinho aí mais de atenção nessa questão de gestão de tempo, ou que queira, né, gerir melhor seu tempo. Beleza, pessoal? Um beijo!